vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, alegres. Então, mais uma quinta-feira chegou e a gente vai ter um devocional agora, trazido por mim. E espero que realmente esse devocional te edifique, que mude um pouco da tua vida. Então, vamos lá. E antes de começarmos a abrir a Bíblia, eu gostaria de relembrar vocês um evento que acontece todo ano, que é a Black Friday. Esse evento, a maioria de vocês sabem, mas acontece uma grande liquidação em grande parte das lojas ao redor do mundo inteiro. E as pessoas podem aproveitar dessa liquidação para adquirir bens, comprar coisas e tudo mais. Tem gente que usa isso para comprar presente de Natal, tem gente que usa isso para comprar coisas para casa, tem gente que usa isso para comprar presente de aniversário. E tem muitas utilidades esse evento. E tem vários tipos de pessoas na Black Friday. Tem aqueles que desde agora estão guardando dinheiro para comprar maior quantidade de coisas no final do ano. Tem gente que deixa para a última hora, tem gente que pesquisa preços e tem gente que confia no lojista e vai comprando o que vier pela frente, seja em 12 vezes, seja de qualquer forma. E assim como a Black Friday, a gente também tem várias oportunidades na nossa vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no texto de hoje. Bora lá então para o texto? O texto é Efésios 5, versículo 15 ao 17, que eu passo a ler. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se tu esquecer porventura da minha mensagem aqui, eu só te peço que tu relembre desse ponto que eu vou falar agora, que é tipo um resumo da mensagem. Esse texto na Bíblia está nos ensinando, nos instruindo a gente viver como sábios e não como insensatos, independente da oportunidade. Então, guarda isso contigo, guarda isso no teu coração e vamos seguindo para o texto. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o versículo 15. Eu vou voltar a ler ele para a gente entender um pouquinho melhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Essas duas palavras, tenham cuidado, elas significam examinar-se ou analisar-se. A Bíblia no texto original, ela vai um pouquinho mais fundo do que isso. Não é só examinar, não é só olhar, mas é observar atentamente ou exatamente, precisamente, o andar da sua vida, como a tua vida tem andado. E ele vai usar, nesses versículos logo depois, dois personagens também, que seria o sábio e o insensato. O sábio, na Bíblia, quando ela vai falar sobre sábio, não é aquele cara que a gente sempre imagina que é um cara super inteligente, que tem uma capacidade intelectual muito além do que a gente é acostumado, que a gente vê, ou um super gênio, um monge, alguma coisa assim. Não, o sábio, na verdade, ele é um cara que ele entende as coisas e ele também as pratica. O sábio, ele sabe o que fazer em determinada situação. E o sábio, para mim, a melhor característica dele é que ele leva em consideração o que Deus tem para ele, o que a Bíblia fala. O insensato, por outro lado, é um cara que ou é ignorante, ou que realmente ele não sabe fazer as coisas, ou até sabe, mas ele decide não fazer. E o insensato também, ele é levado pela maré. Ele é levado de um lado para o outro, por qualquer coisinha que falam para ele acredita e ele vai seguindo na onda. Nos dias de hoje a gente consegue ver isso nitidamente. A gente ouve de um lado, usa máscara, não usa máscara, a gente ouve de um lado isso, de um outro lado aquilo, e a gente acaba muitas vezes acreditando nisso. Mas a Bíblia vai falar para a gente ver como sábio. O versículo 16 vai nos mostrar como o sábio procede no seu caminhar. Vai dizer assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O sábio, ele trilha o seu caminho aproveitando oportunidades. Esse aproveitar de oportunidades significa que ele aplica o que a palavra de Deus tem para aquela determinada situação. E o versículo continua dizendo porque os dias são maus. E a narrativa bíblica, o que a Bíblia fala no final dos tempos é que as coisas não vão melhorar. Na verdade, as coisas vão de mal a pior.
E juntando esses dois versículos, a gente vê que aquele que é sábio, ele aproveita a situação independente do que está acontecendo. Seja um dia bom, seja um dia ruim, ele aproveita aquilo para falar e fazer o que a Bíblia nos chama a fazer. Para finalizar a leitura dos versículos, a Bíblia nos instrui a não vivermos como insensatos. Então vamos ler o versículo 17 ali, acompanhem comigo. Ele vai dizer assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E mais uma vez, o personagem do insensato, ele aparece aqui nos nossos versículos. E uma das características que aparece agora dele é que ele não sabe qual a vontade do Senhor. A Bíblia vai falar: não vivam como insensatos, mas compreendam a vontade do Senhor. Então é um contraponto ao insensato. O insensato não sabe qual é a vontade do Senhor. E a Bíblia está nos instruindo aqui a gente saber, a gente procurar, a gente buscar qual a vontade do Senhor. E daí tu pode ficar perguntando: Rafa, como é que eu busco a vontade do Senhor? Tem tanta coisa na minha vida que eu não sei fazer, tanta coisa que eu tenho que ainda aprender. Simples. É uma coisa que a gente pode, enfim, a gente tem falado há muito tempo na aliança e tudo mais, mas é compreender o que a palavra de Deus diz. Não é simplesmente saber a Bíblia de cor, não é simplesmente ler por ler, mas sim saber onde aplicar em determinada situação e principalmente como aplicar. Falar as palavras certas no momento certo. O insensato, ele vive de qualquer maneira. Ele vive do que vier na cabeça dele ou do que qualquer outra pessoa de fora vá instruir ele a fazer, e ele não liga, ele não dá valor à palavra de Deus. Gente boa? Então, trazendo um pouco para nossas vidas, disso tudo que a gente ouviu, a primeira coisa que eu penso é sobre examinar-se, né? A gente olhar para nós mesmos, olhar no fundo do nosso coração e perceber o que está de acordo com a palavra de Deus. Será que minhas ações, o que eu falo, o que eu penso, está de acordo com a palavra de Deus? Tirar uma hora no teu dia, uma hora no teu final de semana, no teu mês, para realmente refletir na tua vida. Acho que criar esse hábito é uma coisa que Deus se agrada da gente fazer. E se tu tá com dificuldades com isso, tu pode pedir conselho ao irmão teu, que ele realmente vai poder saber o que tu está vivendo e vai poder te aconselhar, te ajudar nessa parte. A segunda coisa que eu penso nesses versículos é que Deus nos dá oportunidades todos os dias para a gente fazer o que é bom. E a pergunta que eu faço para ti, para mim também, é: a gente tem olhado para o mundo ao nosso redor, a gente tem olhado para as necessidades que aparecem à nossa volta, ou a gente tem olhado mais para o nosso conforto, para o nosso comodismo, para o nosso umbigo, para nossas coisas, e tem deixado o mundo lá fora de lado? Mais uma coisa que eu penso nesses versículos é que os cristãos não são escravos das circunstâncias. A gente não depende das circunstâncias para fazer o que é bom. A gente tem dias que são piores que os outros, tem dias que são melhores que os outros, mas em todos os dias Deus está nos chamando para fazer o que agrada a Ele. Todos os dias Deus tem nos chamado para fazer o que a Bíblia pede e para a gente viver como sábios dessa maneira. A gente atualmente tem vivido um período histórico que a gente nunca viveu antes. O mundo mudou muito, não é mais como antigamente. A gente até deu uma parada nas nossas coisas. E agora eu te pergunto, como tu tem vivido? Como eu tenho vivido? A gente tem vivido como sábio, olhando para essa oportunidade que Deus nos deu para fazer o que Ele quer, evangelizar pessoas, para a gente fazer a bondade dEle, para a gente obedecer a palavra dEle, ou a gente tem vivido como insensatos, reclamando, sendo levado de um lado para o outro. Então, o meu desafio para mim e para cada um de vocês é ver as dificuldades de agora como oportunidades que Deus está nos dando para fazer o que Ele quer. Então, gente boa, era isso. Agradeço para quem me ouviu até então e que, de fato, tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente aprendeu aqui, seja relevante na vida de vocês. Talvez seja um assunto que tu já sabe, talvez seja uma coisa que tu já entenda, mas é sempre bom relembrar as coisas da Bíblia, certo? Então tá, muito obrigado, valeu, até a próxima!